Olá, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Nós estamos estudando a revista Compromisso. Nossa aula é a aula 4, Distanciando-se de Deus. Objetivos gerais: compreender que a desobediência de Adão e Eva afetou a tendência étnica religiosa de seus descendentes, levando a maioria a distanciar-se do Criador. Compreender que Jesus tornou possível novamente a comunhão do homem com Deus. Objetivos específicos: manter uma vida justa diante de Deus. Escrever uma atitude que precisa ser mudada para que haja uma renovação da comunhão com Deus. O nosso estudo da lição 4 terá como base o texto bíblico de Gênesis, capítulo 4, 5 e 6. Nosso versículo áureo: E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Gênesis 6, versículo 5. Então, a vida, do lado de fora do paraíso. Após, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, eles tiveram que enfrentar a rudeza da terra, dessa terra pela qual foram formados. E constituíram uma família. Então, o primeiro filho de Eva foi Caim. Então, quando Eva deu à luz a seu primeiro filho, Caim, ela admitiu, ela pensava que esse primeiro filho, ele era um sinal de perdão de Deus, devido à sua rebeldia. Então, o significado de Caim: aquisição ou remissão. Então, aquisição: alcancei do Senhor um varão, ou o Senhor me remiu. E o significado, do nome de Abel: vapor ou vaidade. A vida pode ser um sopro, Se a gente for ler lá em Salmos 144:4, a Bíblia nos fala que o homem não passa de uma brisa. A sua vida é apenas uma sombra que logo desaparece, Então, nós somos um sopro diante da idade, diante da grandiosidade e da eternidade de Deus, nosso Criador. E o nome aqui, no caso de Abel, nos mostra, que a Eva estava, reconhecendo, que eles pretenderam, ser igual a Deus e erraram. Asperezas da vida do lado de fora do paraíso. Então, do lado de fora do paraíso, tudo se tornou diferente. Seus filhos, Caim e Abel, eles optaram, seguiram por vocações diferentes. Caim se tornou um agricultor. Abel cuidou dos rebanhos. Aconteceu um tempo de colheitas e ofertas. Então, Gênesis 4:4 nos fala, que
tinha o tempo de colheitas e ofertas. E nesse tempo de colheitas e após esse tempo de colheitas e ofertas, surgiu uma adversidade em relação à oferta que foi aceita por Deus. Então fala que Abel, né, levou suas ovelhas, né, e Caim, ele levou oferta lá da sua agricultura. A Bíblia não explica por que Deus, né, escolheu a oferta de Abel e não escolheu a oferta de Caim, né? Nós não sabemos, né, essa atitude de Caim, né? E por que as suas ofertas elas não estavam, né, nos padrões de Deus. Provérbios 21:27 nos fala que o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais oferecido com más intenções. Ambas as ofertas, tanto de Caim como de Abel, foram ofertas de gratidão. Né? Uma oferta não estava representando superioridade sobre a outra, mas Deus se agradou com a oferta de Abel. Talvez Abel entregou a sua oferta, né, com um coração verdadeiro, com uma fé. E após, então, Deus ter aceito a oferta de Abel, Caim percebeu, né, que sua oferta, né, Deus não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe então o semblante. Então, desfazendo nas ofertas, e a palavra de Deus, né, fala, né, que Caim deixou possuir-se de fúria, né, de raiva e de ódio, né? Então, a partir desse momento, né, começam as asperezas da vida do lado de fora do paraíso. E essa atitude de Caim estava refletindo a natureza humana após a queda. Então, o erro cometido por Caim, né, ele foi, no caso aqui, deixou então Caim irado, né? E essa não aceitação da oferta de Deus deixou o semblante de Caim, né, com raiva e com ira. Né? Talvez Caim quis mostrar, né, comprar Deus com a sua oferta, né? E o que aconteceu, né? A gente percebeu que essa natureza, ela aconteceu lá com seus pais, né? Então, essa atitude de Caim, nós vimos lá com Adão culpando a Eva culpando, né, a serpente, né? A atitude de Caim, revoltado, né? Não aceitando que Deus tinha recusado a sua oferta. E Deus confrontou Caim. Então, mas Caim ele não mostrou em nenhum momento um arrependimento, né? Então ele tornou-se até insolente contra Deus. Então o Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus deu a Caim uma chance para ele se retratar, para ele corrigir seu erro. Mas
Caim, né, permaneceu, né, com o seu coração duro. Deus até encorajou ele, né, que se ele, né, não fizesse isso, o pecado, né, iria dominá-lo. Contudo, né, o que aconteceu? Caim, ele se recusou, né? E o resto, né, da sua vida, né, foi assim um exemplo assim assustador do que pode acontecer quando nós não aceitamos que estamos errados, quando nós não aceitamos admitir os nossos erros e os nossos pecados. Então, essas atitudes encontradas nos pais Adão e Eva começaram então a se manifestar em Caim. E nós percebemos que essas atitudes ainda elas se manifestam na humanidade. Então, nós percebemos ainda, né, na nossa humanidade, nós observamos ainda ódio, discórdia, nós observamos crimes, nós observamos a ira, nós observamos o ciúme, né? As pessoas tentando fazer um esforço constante para serem melhores, né? E a gente percebe queixas, críticas, nós percebemos na humanidade dissensões, facções, né, invejas. Então, essas atitudes ainda se manifestam nos nossos dias atuais. E a maldição sobre Caim, né, são similares às da maldição sobre seu pai. A terra não corresponde a seus esforços e ele seria fugitivo e errante, né, pela terra. Então, nós percebemos aqui, né, que Caim ele não aceitou, né, ser corrigido. Ele não aceitou, né? E muitas vezes o que acontece? Nós não aceitamos ser corrigidos, não aceitamos os nossos erros. Né? Aqui a palavra está falando, né, que ele teve então uma maldição. Nós sabemos que Deus ele julga todos os pecadores, né? E só que Deus não fez essa punição aqui para se vingar de Caim, assim como quando ele expulsou Adão e Eva do paraíso, ele não quis, né, se vingar, né? E Deus julga todos, né, os pecadores, né? Então, quando Deus nos pune, ele não vai fazer por vingança ou por raiva, né? Mas Deus tem o quê? A intenção de nos corrigir, de restaurar a nossa comunhão com Ele. Então, a marca que Deus colocou sobre Caim, né? Foi uma punição, né? Pelo seu pecado, né? Porque ele não aceitou, né? O seu pecado. Então, ele foi um pecador, né? Impenitente. Na verdade, né? Caim quis alcançar o céu da sua maneira, né? Do seu jeito, né? E não quis ouvir a Deus. E muitas vezes o pecado, né? Ainda nos ataca, né? Nos dias de hoje, né? Então, tentando nos destruir, né? A nossa vida emocional e a nossa vida mental, né? E como Caim, muitas vezes nós queremos ser vítimas desse pecado, né? Se nós não vencermos, se nós não nos esforçarmos, né, para reconhecer, né, esse pecado, né, Deus também vai nos punir, né? E esse pecado que Caim cometeu, o pecado que muitas vezes nós cometemos, nós não conseguimos com a nossa própria força, né, ficar livre, né, evitar. Então nós sempre temos que pedir, né, para Deus, precisamos vigiar, né, e orar.
porque pedir ajuda do Espírito Santo, né, para que ele, né, nos ajude a vencer o pecado. E também, né, pedir ajuda para os irmãos em Cristo, para que eles nos ajudem, né, na nossa fé, para que nós possamos nos manter firmes, né, para que nós possamos então, né, trilhar, né, esse caminho certo, que é o caminho que nos leva próximo a Deus, né? Não o caminho do orgulho, do não reconhecimento do pecado, que nos distancia de Deus. Lá em Gálatas 6:2 fala para nós partilharmos as nossas dificuldades e problemas, né? Então, os nossos fardos, né? Uns, né, dos outros, obedecendo, né, dessa forma a lei de Cristo, né? Então, eu posso partilhar meus problemas, né, as minhas dificuldades, né, procurando outros irmãos firmes na fé, né, para que nos ajudem a voltar ao caminho de Deus. Mas nós precisamos, né, sempre saber, né, que quando Deus nos corrige, né, não é para nos vingarmos, ele nos corrige por amor, é para que a nossa vida seja restaurada e para que nós possamos voltar a ter comunhão com Ele. Então, o que aconteceu, né, fora do paraíso? Fora do paraíso, né, a gente percebe durante a história de Gênesis que aconteceram caminhos de guerra e caminhos de paz. Então, Deus continuou a cuidar de Caim, né? Mesmo depois dele, né, se pronunciar contra Deus, né, ele continuou a cuidar, assim como Deus cuidou de Adão e de Eva quando eles erraram, né, quando eles tiveram a queda, vestindo-lhe roupas. Então nós percebemos aqui que Caim quis trilhar então por caminhos de guerra, né? E o que aconteceu, né, após então Caim ter decidido esse caminho de guerra, né? Caim, ele não se arrependeu, teve o coração amargurado dele, né? E depois que ele cometeu esse homicídio, né? O que aconteceu, né? Ele teve que então trilhar caminhos que ele escolheu, porque ele não se arrependeu. E Caim teve família e teve um primeiro filho, tá? Seu primeiro filho, né, chamou Enoque, né? E ele edificou uma cidade, né? Também chamada de cidade de Enoque. E a Bíblia nos conta que Lameque, né, foi o quinto descendente, né, da geração de Caim. Como foi essa linhagem de Caim, né? Então, foram a linhagem de homens que trilharam caminhos de guerra, né? Eram homens hábeis, mas eram homens violentos, né? Então, a Bíblia nos traz lá em Gênesis, né? Que Lameque, né? Ele se afastou, né, do ideal divino para o casamento. Tanto é que Lameque, ele foi o primeiro homem bígamo, tá? Também ele foi um homem violento, né? Um homem brutal, né? Ele foi um homem ousado, né? Ele era intempestivo, né? Ele teve filhos que foram hábeis, né? Então fala que da geração dos filhos dele, né? Então saíram lá músicos, né? Que se dedicavam à harpa e à flauta, né? Também deu habilidades, né, para os seus filhos, né? Então eles já começaram
a trabalhar lá com o ferro e com o bronze. Então, mas eram homens que tinham essas habilidades, mas eram homens que eram violentos, né? E o que mais a palavra nos fala, né? Que lá em Gênesis 4, 23 e 24, tem um relato de Lameque, né? Quando ele fala para suas duas esposas, né? Eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então eu serei vingado 77, né? Então, ele demonstrou ali um desdém, né, pela palavra de Deus, né? E ele torceu, né, distorceu essas palavras para o quê? Para exaltar a sua violência, né? Para ostentar a sua hostilidade e agressividade. Então, caminhos de paz, né? Os planos de Deus, né, não foram impedidos, né, após, né, o primeiro homicídio que aconteceu, após o assassinato de Abel, né? E também, né, Deus não ficou parado, sem cumprir seu plano, mesmo que a descendência ali de Caim, né, se afastou de Deus, né? Então, o que Deus preparou, né? Então, Deus nomeou outro descendente. Então, a palavra fala, Eva teve outro filho chamado Sete, que significa compensação. Então, Deus nomeou outro descendente. E esse descendente, né, ele fez o quê? Ia continuar a promessa de Deus, né? Até essa promessa nós vimos lá na cruz. E nesse Caminhos de Paz, nós percebemos lá no capítulo 5 sobre a genealogia, né? E o resumo genealógico descrito nesse capítulo vai estar mostrando que Deus é um Deus que persevera nas suas promessas, nas suas palavras, né? E Deus, ele não se cansou, né, do seu plano, ele não desanimou, né, diante de todos os ataques de Satanás, né, para tirar ele do rumo. E aqui a palavra de Deus fala lá em Gênesis 4, 26, né, que a geração de Sete foi uma geração de adoradores do Senhor. Então eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então a geração de Sete, ela foi uma geração que invocou o nome do Senhor, né? Essa geração de Sete, né, foi uma geração, né, que andou com Deus. Então eles começaram, né, a invocar o nome de Deus, né? E a nossa geração, né? O que temos feito para que nossa geração seja uma geração de adoradores? Então, o que nós temos feito para que a nossa geração, para que os nossos filhos, né, para que eles se tornem uma geração, né, de adoradores, né? Então, andar, né, com Deus hoje significa o quê? Né? Honrar a Deus, né, através das nossas palavras, das nossas atitudes, né? E que nós possamos, né, olhar, né, para essa geração de Sete, né, e concluirmos, né, que é melhor nós trilharmos esse caminho, né, de paz, né, andando com Deus. Então aqui está mostrando assim um quadro, né, das consequências do distanciamento de Deus que a gente viu lá no capítulo
4, dos versículos 1 a 24. Então, rivalidade. A oferta de Caim não atendeu aos requisitos de Deus. Caim irou-se contra seu irmão. Começaram as asperezas do lado de fora no paraíso. Será que essa rivalidade tem repercussão nos dias de hoje? Sim, né? Então, nós continuamos percebendo essa rivalidade, né? Na esfera política, na esfera familiar, na esfera religiosa, né? Então, existe uma rivalidade, né? Entre os homens. Maldade. Caim matou seu irmão. Caim gerou um filho, edificou uma cidade. Seu descendente, Lameque, tornou-se o primeiro biga. Então, qual que é a repercussão dessa maldade, né, de toda essa geração de Caim? Então, essa maldade, né, ela se reflete nos dias de hoje, né? Então, fala ali que Caim, seu descendente da quinta geração, Lameque, tornou-se o primeiro bígamo, né? Então, a gente percebe, né, traição, a gente percebe todo tipo de violência, né? Igual a gente viu ali descrito do descendente de Caim, Lameque, né? Percebemos violência física, né? Violência sexual, moral, psicológica, patrimonial. E qual que é o resultado dessa maldição? Os elementos da maldição sobre quem são similares aos da maldição sobre seu pai, a terra não corresponderia aos seus esforços, e ele seria fugitivo e errante na terra. E essa maldição, né, ela é refletida na nossa sociedade, né, ainda hoje. Então, o que nós percebemos na nossa sociedade? Então, nós percebemos uma insolência, né, um respeito, nós percebemos desaforo, uma malcriação nas atitudes, né, das pessoas. A gente percebe mentiras, né? Nós percebemos hostilidade, as pessoas são agressivas, né? Existe uma prepotência, né? Um poder autoritário se sobressaindo. Nós percebemos também, né, nos dias de hoje, em nossa sociedade, uma animosidade, né? As pessoas têm rancor, as pessoas elas guardam ressentimento, as pessoas nelas, né, têm má vontade de perdoar, má vontade de reconhecer, né, outros são soberbas, né, tem orgulho, né, e a gente percebe também em nossos dias uma rebelião, né, uma oposição contra a autoridade, né, instituída, né, por Deus, por sua palavra. E renovação da comunhão com Deus fora do paraíso. Então, nessa descrição da linha genealógica, nós percebemos, né, que a linhagem de Adão, pela descendência de Sete, né, foi descrito, então, como gerado conforme a imagem de Adão, né, como Deus pretendia que tivesse acontecido ali, né, com Adão e com Eva. E o que aconteceu? Então, Deus mandou, né, seu julgamento e misericórdia, né, fora do paraíso. Né? Então, o que vai nos mostrar aqui? Que Deus, né, mandou então o dilúvio para a terra. Então, será que Deus, né, se arrependeu, né, da humanidade, né? Será que ele se arrependeu de ter criado o homem? Então, não, né? Porque Deus ele não muda a sua opinião, né? E Deus não se arrepende. Em Samuel 15:29 fala que aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, Deus expressou, né, a sua atitude, né, através desse julgamento, ele
expressou a atitude dele, né? Assim, ele estava expressando assim a sua tristeza, né? E devido ao quê? A corrupção e violência, devido a todo o que ele estava observando, né? Com o homem que ele criou, né? Então, o que, que nós vemos aí, né? Que ele não tinha escolhido, né, as pessoas, né, para esse tipo de vida aqui, né? Ele tinha escolhido as pessoas para terem o quê? Comunhão com ele, né? E o consolo, né, veio através do quê, né? De Noé e de sua família, né? Então, nós percebemos aqui que Noé, né, ele foi o plano de Deus, né? Para quê? Para que fosse interrompido a maldade, né, do homem, né? Que naquela época, né, estava predominando então o quê? Ver aqui, né? Então, o mal tinha ultrapassado os limites toleráveis a Deus. Então, o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Então, o que estava predominando, né, naquela época, né? E ainda nós percebemos também predominando os nossos dias atuais. Mas o que que Deus percebeu, né? Por que que Deus se arrependeu de haver feito o homem? Né? Porque predominava a violência, crimes, corrupção, né? Predominava a depravação, predominava os vícios, né? Embriaguez, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, né? Orgias, né? E mesmo assim, num ambiente tão corrupto, num ambiente tão assim decaído, né? Deus encontrou Noé e Noé agradou né, os olhos de Deus, né? Porque ele foi achado justo, né? Em meio a uma geração assim tão pecaminosa, né? E Deus, né, dava forças, né, para Noé realizar, né, a sua obra, né, para que Noé construísse a arca, né? Deus dava essa fé para Noé. Hebreus 11:7 fala: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou sua família pela fé, né? Noé condenou o mundo, pela fé tornou-se herdeiro do que? Das justiças. Então, se nós formos agora comparar esse quadro aqui, né, desse recomeço, né? Então, adoração ao Senhor. 10 gerações são apresentadas no capítulo 5, ações de adoradores ao Senhor. Qual é a repercussão nos dias de hoje, né? Então, essa adoração ela é expressada através de honrar a Deus, tá? Através da reverência e temor, do louvor, do agradecimento, né? Com o coração íntegro, né? E a alma disposta a andar com Deus. Consolo. Noé significa consolo, indicando seu papel no plano de Deus para uma época corrupta e violenta. O consolo viria principalmente pelo dilúvio e um novo recomeço representado por Noé e seus filhos. Salvação aqui nos dias de hoje, né? O que vai expressar esse consolo? Esse consolo nos dias de hoje é expresso através da salvação que Deus nos concede, né? Através do Cordeiro de Deus, que é Jesus, né? Que tirou todo o pecado do mundo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Então, justiça e misericórdia. Deus julgou aquela raça degenerada, mas poupou um remanescente da humanidade e da vida animal. E essa justiça e misericórdia é repercutida nos dias de hoje, né? Através do quê, né? Do Cordeiro de Deus, né? Através, né, de Jesus, que
nos salvou, né? E para isso nós temos que ter o quê? Um arrependimento, temos que ter primeiro a Deus, né? Para que Deus nos, né, perdoe e nos dê a salvação no dia do juízo. Então nós sabemos, né, que as coisas hoje em dia, as situações, né, elas não vão ser diferentes dos tempos de Noé. Então, milhares de pessoas ainda, né, continuam sendo avisadas, né, sobre o inevitável julgamento de Deus. Mas mesmo assim, né, essas pessoas, né, permanecem, né, sem acreditar, né, que isso vai acontecer, né? E esse distanciamento de Deus na vida das pessoas, o fato das pessoas não reconhecerem seus pecados, das pessoas não se arrependerem, vai causar esse distanciamento de Deus, assim como Caim, assim como Adão e Eva se distanciaram, né? E o distanciamento de Deus tem como resultado a morte eterna, né? E nós devemos saber, né, que somos responsáveis pelas nossas atitudes. Ezequiel 18, 20 fala: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre esse. Então, cada pessoa, né, ela é responsável, né, diante de Deus, né, pelas atitudes que toma na vida, né? Então, nós devemos ter uma vida de santidade. Para isso, devemos reconhecer que somos pecadores e carecemos, né, da misericórdia de Deus, né? E nós devemos, né, seguir, né, com essa expectativa, né, em relação à volta, né, de Jesus, aguardando a volta de Jesus, aguardando, né, o seu juízo. Jesus Cristo, nos dias de hoje, é o que? É a nossa arca da salvação. Então, a oportunidade de recomeço para anular o distanciamento de Deus se torna possível novamente com a comunhão do homem com Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, agora mesmo, né, nós percebemos, né, que Jesus, ele está aqui, né, e ele está pronto, né, para te acolher, né? Então, quando que vai ser o dia dessa oportunidade, né? Então, agora mesmo, né? Deus, ele está pronto, né? Para lhe dar essa acolhida, né? Hoje é esse dia, né? Da salvação. Então, Jesus Cristo, ele morreu, né? Para pagar pelos nossos pecados. E através da sua morte na cruz, nós, né? Ele fitou o plano de Deus, né? Mostrando, né, a misericórdia de Deus. Então, o pecado que nos distancia de Deus, não importa, né, se esse pecado ele tem 1 ano, 10 anos, não importa, né? Qualquer pecado, né, para Deus, não existe pecado grande, né, nem pecado pequeno. Mas esse pecado, né, ele pode, né, nos distanciar de Deus. E se nós nos distanciarmos de Deus, nós temos a morte eterna, né? E para que eu não tenha
essa morte eterna, eu preciso estar confessando Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, né? Hoje é um dia oportuno, né? Para que você, né, confie em Deus, né? Porque Deus, através do seu Filho Jesus, Ele pode, né, trazer para você a absolvição no dia do julgamento. Então, a palavra de Deus fala que todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é salvo, né? Então, nós temos que pedir, né, para Deus, né? Temos que pedir para Deus que Jesus, né, que morreu lá na cruz, através desse plano de salvação que Deus trouxe para a minha vida, que Ele salve, que Ele me perdoe de todos os pecados. E que Deus, que o Espírito Santo, né, nos convença do pecado, que o Espírito Santo nos convença da justiça e do juízo. Satanás tentou instigar e muitos judeus, né, e uma grande maioria, né, de gentios a crucificarem Jesus, né, achando que eles estavam fazendo a justiça. E Satanás pensou que venceu Cristo, né? Assim como Satanás pensou que com o primeiro assassinato Deus iria desistir do homem. Mas Deus nunca desistiu do plano de salvação para a vida do homem, né? E Ele enviou o seu único filho, né, Jesus, para que Ele, com a sua morte lá na cruz, vencesse, né, Satanás, né, que está sentenciado a ser lançado no lago fogo de enxofre, como fala lá em Apocalipse 20:10. Então, que nesse dia, né, nós possamos, né, crer em Jesus, né, que Jesus é o único, né, que fez, né, a expiação dos pecados do mundo, né, para que o plano da misericórdia de Deus se cumprisse em nossas vidas. Então, hoje é o tempo oportuno, né, para você ter essa salvação. Então, hoje, né, você, né, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia oportuno. E eu quero estar orando com você, para que você possa crer e aceitar a salvação de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, muito obrigado pelo plano de salvação lá na cruz. Muito obrigado, Deus, pelo seu plano de misericórdia. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, iremos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Jesus, queremos reconhecer que somos pecadores e necessitamos da sua salvação. Nós queremos convidar Senhor Jesus para estar entrando em nossas vidas e nos trazer a salvação. E nós possamos reconhecer que sem o seu amor, que sem o seu plano de salvação, nós somos meros pecadores. Mas o seu sangue derramado lá na cruz, né, nos permite sair do mundo das trevas para podermos ter
comunhão contigo e pertencemos ao seu reino de luz. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja trazendo a salvação para todos aqueles que estão confessando os seus pecados e aceitando o Senhor como Salvador da vida deles. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com a paz de Jesus.